Bom dia, paz seja convosco. A palavra de hoje está em Efésios 2:8, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o complemento está aqui na palavra de Paulo, aos Gálatas, do capítulo 2, versículo 11, que diz assim: contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo por sua atitude condenável. Porque quando ele chegou lá, no princípio, comia com os gentios, mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam os que eram da circuncisão. E depois, todos os outros judeus e até mesmo Barnabé seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Quando vi o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo que realmente criam, e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos os outros: embora seja você judeu de nascimento, não estava vivendo como judeu e sim como gentio. Então, por que de uma hora para a outra está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Tanto eu como você somos judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé. Está lá em Romanos 5, né? Nós somos justificados pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados, e assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé. E não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, entende? É por fé e não é por obediência às leis. Porque ninguém jamais será justificado pela obediência a leis. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados e depois víssemos que somos pecadores? Seria Cristo, então, ministro de pecado? De forma alguma. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez, né? O que Cristo já derrubou, não podemos nós edificar, verdade? Porque quanto à lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Eu já fui crucificado com Cristo. Nós vivemos depois da cruz. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. Não podemos viver em rudimentos de antes da cruz. Nós vivemos pela fé, depois da cruz e pela cruz. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Bem, João, lá no livro de João 5,39, ali fala sobre o testemunho de Jesus Cristo pelas Escrituras. Então, as Escrituras são para testemunho de Jesus Cristo e não é doutrina. Então, as Escrituras não é doutrina, é história do testemunho de Jesus Cristo. Então, para terminar, 21, não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados
pelas guardas das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Amém? Paz seja convosco.